Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, o glorioso, que é o nosso grande amor e atual campeão da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre como chegamos até aqui, claro que de forma resumida, valeu a pena observar e participar como torcida da história que está sendo escrita. Ainda não acabou. Mas o Botafogo não é campeão da Libertadores por acaso. O Botafogo não é líder do Campeonato Brasileiro de 2024 a 2 rodadas do fim por acaso. Muita coisa aconteceu para estarmos aqui. E mais, o elenco atual tem ótimos jogadores, tem alguns craques, valores acima da média, uns em ótima fase, outros em fase não tão boa, mas não descarta o jogador do Botafogo. Teve gente muito importante que foi bastante criticada por aqui e resolveu na Libertadores e vem resolvendo no Campeonato Brasileiro. Críticas construtivas absolutamente naturais. Vamos falar um pouco sobre os jogadores importantes no elenco do Botafogo e vou falar sobre a sequência. O Botafogo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre na próxima quarta-feira, depois de amanhã, no Beira-Rio. Tem a chance de se sagrar campeão brasileiro já neste meio de semana. É claro que depende também do resultado do Palmeiras contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Mas o Botafogo focado pelo título nacional, tendo 2 rodadas para resolver a parada. Pois é, galera. Antes do início do canal Fabiano Bandeira, os irmãos Moreira Salles compraram um estudo de viabilidade, queriam entender se o Botafogo poderia virar SA. E a conversa começou a correr pelo clube e profissionais capacitados em suas áreas de atuação, botafoguenses, começaram a trabalhar nos bastidores para que o Fogão pudesse, de fato, se profissionalizar. E ainda não existia uma lei para isso no Brasil. Posteriormente, veio a lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Mas até lá, o Botafogo já amadurecia a ideia de se tornar empresa. É claro que precisaria da lei mais à frente, mas o Botafogo pensava nisso, trabalhava para isso. E como eu disse, nos bastidores, muitos profissionais de qualidade pensavam e viviam para isso. Pois bem, galera, em 2019 começa o canal Fabiano Bandeira, a partir de 2020 passo a falar exclusivamente do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Um problema de saúde mundial, uma pandemia, e o futebol parou, então se falava muito sobre o extracampo, e no Botafogo se falava muito sobre a Botafogo SA. Infelizmente, por alguns motivos, naquele momento, não aconteceu. Felizmente, por muitos motivos, não aconteceu naquele momento, se é que vocês me entendem. Infelizmente, naquele momento, não aconteceu. Felizmente, não aconteceu naquele momento. E o Botafogo amadureceu ainda mais, veio a lei da SAF. Felizmente também tive a oportunidade, sou muito grato a Deus por isso, de no dia 24 de dezembro de 2021, Natal, dar a notícia em primeira mão. O presidente do Césio Melo e John Textor assinam pela SAF do Botafogo. Que bênção, que dia maravilhoso, que dia especial. Era só o início. Em janeiro de 2022, aprovação pelos sócios do Botafogo. Então, a SAF caminhou até ser implementada de fato em meados de 2022. Primeiro Campeonato Brasileiro, muitos ajustes, contratações, um novo time sendo montado, vaga na Sul-Americana, já uma disputa de vaga para a Libertadores, mas na última rodada o Botafogo não conseguiu. 2023, Botafogo tinha o foco de ser campeão da Sul-Americana, mas avançou muito no Campeonato Brasileiro, abriu larga vantagem, infelizmente não conseguiu sustentar, saiu da Sul-Americana nas quartas e ficou sem títulos. Uma dor muito grande para toda a torcida alvinegra, nós sofremos muito. Ontem ou anteontem, algum colega aqui do canal comentou, só lembro de quando o Fabi falou que a galera poderia sair do canal. E mais de 200, 300 inscritos saíram do canal depois do jogo com o Palmeiras, no segundo turno de 2023, e eu entendi perfeitamente. Felizmente, muita gente voltou, muita gente chegou, e o canal segue crescendo. Em 2024, o Botafogo foi avançando, 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 e hoje é campeão da Libertadores
e líder do Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim da competição. Com a SAF, galera, não veio apenas o dinheiro. Veio um acionista majoritário que se identificou completamente com o clube. Vocês viram, ontem a torcida do Botafogo fez uma festa espetacular na cidade. Recepção aos campeões no aeroporto, recepção aos campeões na enseada de Botafogo, ruas lotadas. O John Textor repetiu o Túlio Maravilha de 95, saindo na janela do avião com a bandeira do Fogão. O John Textor dançou, balançou bandeira, brincou com todo mundo, beijou o cavalinho do Fantástico do Botafogo, fez e aconteceu, comemorou, perguntou o placar do jogo de um rival que jogava contra o Internacional, nosso próximo adversário, que agora não tem mais chances de título, comemorou que o Inter perdeu. Então, o John Textor realmente se identificou com o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. É um homem de negócios, um empresário, quer lucro, tem uma empresa muito grande, tem uma holding com vários clubes, e o Botafogo é muito importante, o Lyon é muito importante, o Olympique lá na Bélgica é importante, querendo voltar para a Série A. O Crystal Palace é um clube de Premier League. Então, o John Textor sabe o que faz, mas ele se identificou. E com essa identificação, mais trabalho, mais investimento, o Botafogo consegue evoluir cada vez mais. Ele pensa lá na frente. Então, além de investir, ele prepara uma equipe de scout muito boa, e quando eu digo prepara, ele contrata o Alessandro Brito monta uma equipe de scout muito boa. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Rafael Rezende, grande parceiro, muitas conversas sobre futebol, desde quando ele trabalhava no Sport TV, mas lá no início, nós trocamos muitas ideias sobre futebol. Rafael Rezende conhece muito de futebol, está trabalhando na equipe de scout do Botafogo, trabalha muito, merece ter esse momento dentro do clube, um grande botafoguense. Então, parabéns, Rafa, muito obrigado por estar no Fogão fazendo um grande trabalho. E o John Textor entende que uma equipe de scout pode fazer um clube aqui no Brasil, em qualquer lugar, evoluir muito. É claro que tem investimento. E o investimento foi muito pesado em 2024, alguns provavelmente por conta dos problemas de 2023. Eu dizia no início desta temporada que, apesar dos erros de planejamento lá no começo de 2024, e foram muitos, o Textor queria dar resposta, a gestão queria dar resposta à torcida, e deu. Então, o técnico Arthur Jorge, muito competente, como vocês viram, assumiu, conseguiu corrigir alguns erros de planejamento, com trabalho, com dedicação, com entendimento. A gestão contratou jogadores potentes, jogadores de extrema qualidade. O Botafogo, por exemplo, na lateral esquerda, consegue revezar muito bem com Teles, Marçal e Cuiabano. Recentemente, Marçal ficou fora do banco em alguns jogos. E o Cuiabano entrou em jogos importantes, em quesitos de marcação. O Marçal entrou contra o Palmeiras e entrou na final da Libertadores. O Cuiabano não entrou. E o Teles é o titular. Chegou recentemente, já voltou para a seleção brasileira, bateu o pênalti, fez gol na final da Libertadores. Então tem investimento, tem scout, e valeu a pena a gente passar por tudo isso. Eu entendo quem em algum momento largou, quem em algum momento não conseguiu, mas entendo quem volta também e quem ficou até aqui. O canal Fabiano Bandeira não tem jeito, estava aqui o tempo inteiro, até quando falou para a galera, ó, quem quiser sair pode sair, mas eu estava aqui fazendo os vídeos. E no vídeo do jogo contra o Palmeiras ano passado, eu falei que só estava aqui por vocês, porque eu mesmo não queria estar. Mas rapidamente me recuperei, felizmente, todo mundo se recuperando também, e a galera chegando junto. Então, a torcida do Botafogo demonstrando, não só na internet, mas na rua, e em 2 países ao mesmo tempo, como no último sábado, que é gigante, como o clube é gigante. Galera, valeu a pena. Eu sintetizei aqui o que nós passamos. Foi muita coisa, muita coisa. Tem gente que me encontra na rua e fala, caramba, Fabi, eu estava nas lives lá em 2020, lá em 2021, período pesado, complicado, e eu assisti ao canal, não só o meu canal, vários canais, para tentar, pelo menos, me tranquilizar de alguma forma, mas era difícil. Pois é, nós passamos e passamos juntos. E nós somos campeões da Libertadores, galera. Nós somos campeões da Libertadores. Conseguem compreender isso? Nós, botafoguenses, o Botafogo,
Nós, botafoguenses, somos campeões da Libertadores. O Botafogo é campeão da Libertadores. Depois de amanhã, o Botafogo tem outra decisão contra o Internacional, porque o Botafogo hoje é o favorito ao título brasileiro de 2024. A gente espera que isso se consolide, a gente espera que o Botafogo seja campeão brasileiro. Depois de amanhã tem jogo. Então, antes de falar a respeito de atletas, uma informação importante que eu consegui apurar também, por mais que os jogadores estejam festejando muito, a comissão técnica esteja festejando muito, o time já está muito focado no Campeonato Brasileiro. Eles querem muito ganhar o Brasileiro. Não estou falando nada de pacto, nada disso, não. Estou falando que há um entendimento que o Botafogo precisava sim festejar, porque o título da Libertadores é muito grande. Foi uma conquista espetacular, maravilhosa. Então, realmente, muita festa, muita comemoração, e é justa a comemoração. Mas o time comemorou até ontem, e agora é foco total no Inter e no São Paulo. Primeiro no Inter. O Botafogo quer resolver o Campeonato Brasileiro e tem condições. Foco muito grande. Vamos ver em campo. Isso, claro, precisa ser justificado em campo também. Eu acredito nessa equipe. E aí, falando em acreditar na equipe do Botafogo, eu digo para vocês, galera, muita gente falando em pipoqueiro, isso e aquilo, quando vem de fora para dentro, a gente rebate. Quando é entre botafoguense, eu não entendo, não consigo compreender. Jogadores estão lá recebendo salários altos em dia, mas lutando. Olha como esse time lutou contra o Atlético Mineiro com 1 a menos. O Gregory é um dos principais jogadores da temporada no futebol brasileiro, não só no Botafogo. Um pilar na marcação, também sabe jogar, que decidiu o jogo contra o Bragantino 1 a 0 com gol de cabeça, que abriu o placar lá dentro do Allianz contra o Palmeiras, na vitória por 3 a 1. E marca muito. Infelizmente, num lance atípico, ele foi expulso, o árbitro acertou, o Botafogo se fechou, se organizou, foi empenhado, determinado, marcou muito bem e colocou a qualidade na hora que tinha que colocar com a bola no pé e ganhou o Galo na final da Libertadores, lá em Buenos Aires, por 3 a 1. Não tem pipoca aí. É jogo. É coisa de futebol. Não, mas, Fabiano, é porque no ano passado nada, gente. Contra o São Paulo, os 3 primeiros batedores nos pênaltis. Tietê, Marçal, Danilo Barbosa. Os 3 do ano passado. E o Danilo Barbosa não vive um grande momento com a camisa do Botafogo, não vivia, entrou bem contra o Galo, mas fez o gol dele. O Marçal, sempre que entra, vai bem em 2024, fez o gol. O Tietê não vive um grande momento com a camisa do Botafogo em termos técnicos, mas bateu o pênalti dele muito bem. Depois lá, o Almada fez um golaço de pênalti é difícil, mas uma cobrança belíssima. Matheus Martins também, e nós passamos. E o Vitinho, que perdeu o pênalti e vinha oscilando com a camisa do Botafogo, o que é absolutamente natural para um jogador que está chegando, se readaptando ao futebol brasileiro, fez a melhor partida dele na final da Libertadores, jogou muito, uma das maiores atuações de um lateral direito que eu vi com a camisa do Botafogo. Rafael contra o Palmeiras, 1 a 0 Botafogo, gol do Tiquinho lá no Allianz, em 2023. Uma super atuação de um lateral direito. Vitinho contra o Atlético Mineiro, na final da Libertadores. Jogou muito. O Vitinho, com a partida que fez no sábado, mostra que é um grande jogador de futebol, mas precisa se adaptar. Felizmente, quando mais precisamos, ele respondeu. Então, eu acredito nos jogadores do Botafogo. Não tem pereba. Um jogador ou outro vai sair ao fim da temporada, normal. Vai chegar outro. Fim de ciclo para alguns, desgaste, não dá mais para contar com o outro. Nem quero falar sobre isso agora, sobre nomes, porque estamos vivendo um momento maravilhoso. Mas acredito no time do Botafogo. O Botafogo terminou o jogo contra o Atlético Mineiro, final da Libertadores, com meio time de linha que estava aí em 2023. Nós terminamos o jogo com John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e o Marçal. Tivemos Alain, Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Matheus Martins. E o Júnior Santos. Estavam aqui ano passado. Adrielson, Marçal, Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Júnior Santos, que fez o gol 5 de 2023. 5 para segurar um jogo pesado contra o forte adversário que tinha um a mais desde o primeiro minuto do primeiro tempo. E o time segurou e foi lá e fez o terceiro gol no último minuto dos acréscimos. O árbitro deu 7, com o Júnior Santos.
Então não tem essa. É o Botafogo campeão, é o Botafogo vencedor, é o Botafogo corajoso, comandado pelo técnico Arthur Jorge, gerido pelo John Textor e, claro, por todos aqueles que trabalham com o John Textor, que viaja muito, trabalha com outros clubes também. Esse é o Botafogo. O Botafogo tem ótimos jogadores. Podem estar em má fase alguns, podem estar em ótima fase outros, podem oscilar. Fato é que a gente confia nesses atletas, a gente confia principalmente nessa camisa e a gente confia muito na nossa torcida, ou seja, confiamos em nós. Vencemos a Libertadores. Vamos em busca do brasileiro, vamos pensar no Mundial daqui a pouco, vamos pensar na Recopa ano que vem, tomara que na Supercopa do Brasil, com o Botafogo confirmando o título brasileiro, no Super Mundial, que o Botafogo evolui, não para. Estamos muito juntos, galera. A qualquer momento eu volto, por isso, sininho ativado, para você não perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo se inscrevendo, e quem já é inscrito, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 54 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Atenção, probabilidade enorme de live na parte da tarde. Live na parte da tarde. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!